O que é o educação consciencial do que ele vai tratar exatamente? Legal, Moisés. Na verdade, esse termo educação consciencial, né, foi um termo que a gente achou para tentar definir o trabalho de uma forma mais precisa, né, o nosso trabalho de uma forma mais precisa. Por quê? Quando a gente fala espiritualidade, ou a gente tem alguma outra, usa algum nome, alguma nomenclatura que pode estar atrelado a alguma religião, ou algum movimento espiritualista de algum tipo, não define exatamente o que nós fazemos, né? Então, nós mexemos com a educação da consciência. A educação da consciência, ela engloba, eu diria que basicamente três pilares, vai? Se eu falar o pilar físico, energético e espiritual. Então, quando a gente fala de educação consciencial, não estamos falando somente de assuntos atrelados necessariamente à espiritualidade, que é um dos três pilares do espírito, né? Mas também dos outros dois, né? A gente também fala de coisas do corpo, né? Por exemplo, na nossa plataforma EAD, né? O Despertar 2.0, nós temos aula de nutrição, nós temos uma nutricionista, uma médica, né? Então, falando do corpo. Por exemplo, falando das questões energéticas, também temos uma mestre em Reiki, né? Falando do Reiki, de outras terapias também, né? Falando de meditação. E na parte espiritual, sim, nós temos também o nosso trabalho falando de questões de vida após a morte e de questões mais complexas. Então, quando falamos de educação consciencial, a gente está querendo englobar realmente uma visão 360, digamos assim, relacionados ao despertar da consciência. A gente não pode descartar o físico, não pode descartar o energético, quando se fala de despertar consciencial do espírito, né? Exatamente, tem também lá o filósofo chileno, né, que é contraditório a questões religiosas, é uma pessoa que traz uma outra visão dentro da plataforma, e eu acho isso incrível. A educação consciencial, ele nos dá a potencialidade de entender que nós fazemos parte do todo. O corpo, o espírito, a nossa consciência está ligado em tudo. Entendendo isso, que nós temos essa chama crística, que o Cristo habita cada um de nós, que esse Deus, a fonte do duelo, nos habita, a educação consciencial faz isso, nos dá essa potencialidade, nos dá percepções de nos entendermos como agentes ativos ligados diretamente à fonte, sendo a fonte dentro dessa matrix ou dentro do planeta. Olha, Moisés, eu creio que o principal diferencial é a pluralidade de assuntos e ideias, né? Como o Rael falou agora há pouco, a gente tem, por exemplo, o filósofo, né, o chileno Gomes com a gente, que traz um contraponto a questões religiosas, por exemplo. Então, na questão da educação consciencial, a gente tem a visão de que contrapontos, visões diferentes, visões distintas, ideias diferentes do mesmo assunto, são fundamentais para que a gente se desenvolva e desperte realmente a consciência. Muitas vezes, quando a gente entra para um grupo, qualquer grupo que seja, tá? Estou falando grupo de amigos, grupo político, grupo do futebol, grupo religioso, qualquer um. A gente tende a se cercar de pessoas que pensam como a gente, que têm a mesma opinião e que têm a mesma visão da vida. E a gente, sem querer, cai numa armadilha consciencial, porque as pessoas que estão à nossa volta param de acrescentar filosoficamente ou em termos conscienciais mesmo. Porque se estamos sempre concordando e tendo sempre a mesma visão do assunto, dificilmente a gente vai ter um clique ou conseguir enxergar algo que não está ali, ou conseguir algo que está ali na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar porque nunca viu as coisas de um ponto diferente. Então, a minha opinião é que dentro da educação consciencial, e a gente tenta isso o tempo todo, incentivar realmente questões diferentes, visões diferentes, opiniões diferentes, trazendo pessoas diferentes, né? Esse próprio evento que nós estamos aqui, que começa amanhã, né, no Experience, ele tem essa visão, ou seja, nós temos pessoas, eu acredito que os 8 palestrantes são pessoas completamente diferentes um do outro, que têm visões diferentes. Isso não quer dizer que é contraditório. E se for, que bom. Né? A minha opinião e o meu modo de vida é que se eu encontro uma opinião diferente que a minha, eu vou avaliar essa opinião, eu vou estudar sobre essa opinião, e eu só tenho, é um ganha-ganha, porque eu tenho duas saídas a partir daí. Ou eu passo a concordar com a pessoa que tem, eu mudo de opinião, né, o que é muito nobre, infelizmente não muito comum na nossa sociedade, mas é muito nobre, ou eu mudo de ideia
e passo a aceitar uma nova visão daquilo que eu tinha, e corrijo o meu caminho, ou também uma outra alternativa muito boa, que é eu reforço a minha opinião, ou seja, eu tenho mais uma confirmação daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo, através da pesquisa da opinião oposta e a descoberta de que realmente eu não concordo com aquilo. Então, é um ganha-ganha, né, Léo? Esse embate de ideias, né? Exatamente. E o Educação Consciencial, ele tem eu digo uma pegada, né, uma forma que a gente fala com os cariocas, né, uma pegada diferente, porque quando a gente fala sobre mediunidade, espiritualidade, a nossa visão ela sai um pouco fora dessa questão da religiosidade. A gente traz as pessoas para entenderem que elas são ativamente médiums que têm capacidades psíquicas, sendo ele católico, cristão, ateu, porque você não precisa estar ligado a uma religião para saber que você é uma antena, que você tem essas potencialidades para curar alguém, para se comunicar com o todo, se comunicar com a natureza. Então, quando a gente vê que a educação consciencial ele traz essas ferramentas, independente de religião, você que é católico, você que é cristão, você que é espírita, candomblessista, umbandista, você acaba sendo acolhido dentro de um projeto que tem uma visão mais ampliada, que também não está ali tentando cercear ninguém, dizendo que está certo e errado. A gente usa o que a pessoa tem de melhor, a potencialidade dela, e mostra caminhos a partir dos conhecimentos. Só na plataforma da educação consciencial você vai ver, como o Fábio falou, pessoas falando de nutrição, filosofia, reiki. Então, quando a gente tem essa percepção mais ampliada dentro de um espaço como esse, que é a educação consciencial, a gente consegue entender que a gente sai um pouco dessa questão, porque tudo que fala espiritualidade, a gente acende aquela luzinha que está falando de religião. Está falando ou do kardecismo, ou está falando da Umbanda, ou do candomblé, ou de outras vertentes de matriz africana. E não é isso. A educação consciencial, ele te dá potencialidades, ele te dá ferramentas e conhecimentos para mostrar que você é a própria fonte. Cristo habita você. Esse Cristo que a gente quer sempre deixar ele preso à cruz, ou quer deixar sempre ele sofrendo para nos salvar, aquele Cristo que morreu pela humanidade, ele não morreu, ele está em você. Não existe vida após a morte. A vida, ela existe, ela é um contínuo movimento. A gente só experiencia ela em algumas dimensões. E se a gente achar que vida após a morte, cada dimensão nós vamos estar ferrados, se pensarmos assim. Porque tem um certo tempo de experiência de cada dimensão. Então, na verdade, a vida é um contínuo. Então, a educação consciencial te mostra isso. Você não deixa de existir, não existe nada após a morte. Existe uma contínua experiência. E como é que você pode usar esses aspectos a seu favor? Principalmente, assim, não ser enganados. Porque a gente sabe quando a gente desencarna, não estou falando pelo contexto espiritual, estou falando pelo contexto da consciência, da educação consciencial. É que quando você desencarna, muitas das vezes, a gente, no autoajuizamento, nós voltamos para essa roda de samsara e nunca saímos da 3 e 4D. E a educação consciencial te dá essa experiência de mostrar para você que existe outro caminho, que você é a fonte. E quando alguém te quiser falar, não, você tem que voltar, porque você é culpado, volte se você quiser. Ninguém disse que é errado voltar, tá? Viver a experiência terrena nessa escola, nessa prisão, como algumas pessoas dizem, ou dentro da Matrix, como algumas outras pessoas também entendem, outra vertente diferenciada, vai depender de você. Se você gosta disso, se você quer viver isso, viva, mas viva na plenitude aqui dentro. Você não precisa viver miserável, sem dinheiro, com dor, porque isso é errado. E a educação consciencial mostra isso para você. Peraí, por que você tem que estar sofrendo? Por que você não precisa ter dinheiro? Por que você tem que fazer a bondade aos outros, mas tem que ser humilde e não pode ser como as outras pessoas que têm uma vida próspera? Então, a gente sai um pouco desse contexto da religiosidade, do dogma, e mostra para as pessoas a sua capacidade, principalmente esse evento que nós estamos trazendo agora, que é o Despertando e o Semente da Vida, que nós vamos falar agora com você. Então, você que está nos ouvindo, dia 10 e 11, não perca essa oportunidade. Ó, o Conrado vai estar lá com a gente. Você que é amigo do Conrado aí da cidade, por favor, fala, Conrado, como é que a gente faz aí uma van para ir junto com você? Vamos junto. O pessoal daqui que quiser ir, eu já comprei a passagem, vamos embarcar e vamos todo mundo junto, dia 10 e dia 11 de setembro em Fortaleza, não é isso, Fábio? É isso, exatamente. Muito prazer aí estar novamente levando para o Nordeste, né, a informação e pela primeira vez o Semente da Vida, né? A gente está muito feliz. Maravilha. Ô, Fábio, só para especificar, o evento vai ser dia 10 e dia 11 de setembro em Fortaleza, na capital, será o Semente da Vida. Quem se interessar, como fazer inscrição para o evento? Olha, se acessar o nosso site, né, fabsantos.com.br, fabsantos.com.br,
Já tem lá na capa mesmo, na home, né, do site, tem as informações do Experience, onde a gente está, e tem também já dos próximos eventos, né, que é Fortaleza, o Semente da Vida, então 10 e 11 de setembro, e na semana seguinte, 17 e 18, o Despertando em São Paulo capital. Então, já lá no site, já tem todos os eventos aí, já tem todas as informações. Se você quiser também procurar a gente, se você botar também Orfanim ou Erelim, né, www.orfanim.com.br, cai lá na página. Às vezes é mais fácil lembrar do sobrenome. O Fábio Erelim também, se você botar www.erelim.com.br, vai cair na mesma página. Então é muito fácil achar. Se não achar pelo fabiosantos.com.br, vai achar como Erelim, vai achar como Orfanim. E grande Caliel, grande Conrado, a todos que estão nos assistindo, eu peço que a natureza, que Gaia, derrame sobre todos vocês as energias positivas de cura, de bênçãos. Que esse Cristo que nos habita, que habita cada um de vocês que está nos assistindo, possa se expandir nesse planeta Terra, para que realmente possamos criar massa crítica para o despertar da consciência coletiva. É importante lembrar, não caia no erro. A luz ainda não venceu. A luz só vai vencer quando nós gerarmos um número maior de consciências. Não existe essa guerra que vai acabar com o planeta em 2023. Não acredite nessa falsa mensagem. Não caia nessa bandeira enganosa, porque é você que constrói as energias do planeta. A Terra tem sempre o seu ciclo, ela sempre vai mudar, mas nós podemos estar ativamente com energia positiva, mudando todo esse contexto de guerras que estão acontecendo pelo mundo. As doenças estão se espalhando, porque elas nunca vão deixar de chegar, nunca vão deixar de existir, porque somos humanos numa experiência, num corpo biológico. E como corpo biológico, vamos passar por todas as intempéries. Mas nós podemos amenizar quando a gente cria essa energia positiva e sai dessa coisa manipulada que está todo mundo falando que vai acabar o planeta, vai acabar o mundo. A Terra não vai acabar. Nós não temos vida após a morte, nós temos experiência. E graças a Deus, graças à fonte, é todo dia que acordar e dizer: eu sou parte dessa estrutura, desse grande universo, desses corpos de luz, desses corpos serafínicos, desses corpos arcangélicos. Eu sou parte do todo. E que a fonte, e que Deus, a terra, a natureza, Gaia, abençoe a todos vocês que estiveram conosco até agora.